Olá pessoal, então, hoje o que a gente vai falar? A gente vai revisar um pouco das coisas que a gente viu em aula, certo? E uma das coisas que a gente viu que é mais importante são as relações trigonométricas. O que é uma relação trigonométrica? Bom, uma pessoa, há muito tempo atrás, muito mais inteligente que eu, ela percebeu que quando a gente tem um triângulo retângulo é todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus, certo? Aqui, os lados do triângulo que formam o ângulo de 90 graus são denominados catetos, certo? Esse lado é um cateto, esse outro lado é outro cateto. O outro lado que não forma o ângulo de 90 graus é denominado hipotenusa, certo? Então essa, por definição, é a diferença entre um cateto e a hipotenusa. Bom, então tá. Quando a gente tem um triângulo, a gente vai ter um triângulo retângulo, a gente vai ter o ângulo de 90 graus, um ângulo que eu não sei qual que é o valor, que é θ, e outro ângulo que vai ser 90 menos θ, né? Que eu vou chamar aqui de beta, certo? Então, para o θ aqui, se eu olhar na outra direção dele, oposto a ele, eu vou ter aqui um cateto. Por que um cateto? Porque está formando o ângulo de 90 graus. E ele vai ser oposto. Por que oposto? Porque está do outro lado desse θ. Certo? Então esse é o cateto oposto a θ. Certo? E aqui tem um outro lado, tem um outro cateto, você lembra? Está formando 90 graus. Ele está adjacente. Por quê? Porque ele está do ladinho, ele está formando também o ângulo θ. Então esse é um cateto adjacente a θ. Θ, certo? Cateto oposto a θ, por quê? Porque um cateto está do outro lado, está oposto a θ. E aqui está adjacente a θ. E a gente vai ter ainda a hipotenusa, certo? Beleza. Cateto. Quando a gente está olhando pelo ângulo θ, esse daqui é o cateto oposto a θ. Só que esse mesmo cateto está formando o beta. Então ele é o cateto adjacente a beta. Certo? O mesmo lado está fazendo os dois papéis. A beta. E aqui ele não está mais formando o cateto beta, ele está do outro lado, ele está oposto a θ. Então esse cateto aqui é um cateto adjacente a θ e ele é oposto a beta, certo? Cateto oposto a beta, certo? Então tá. Agora sim que a gente sabe como denominar os lados do triângulo. E a hipotenusa, né? Ela é tanto a hipotenusa pro θ quanto pro beta, certo? A hipotenusa não muda sua definição, só os catetos que mudaram de oposto para adjacente e vice-versa, certo? Então, agora a pergunta é: o que é uma relação trigonométrica? Uma pessoa muito tempo atrás, ela falou que, bom, não importa o tamanho desse triângulo, esse triângulo aqui é menorzinho, esse triângulo é maiorzinho. Se eu pegar relações entre os lados, eles sempre vão ser iguais, certo? Como assim a relação entre os lados vai ser sempre igual? Se eu pegar o cateto oposto a beta, esse cateto aqui, e eu dividir pela hipotenusa, eu vou chegar numa relação, certo? Eu vou chegar numa razão, uma relação. É uma relação de divisão entre o cateto oposto a beta e a hipotenusa. Então vamos escrever. Cateto oposto a beta, a θ, dividido pela hipotenusa, vai ser sempre o mesmo valor, não importa o tamanho desse triângulo. Se esse triângulo for muito maior, ele vai continuar a razão entre cateto oposto a θ
dividido pela hipotenusa, ou seja, a divisão entre esse e esse, e esse e esse, vai ser sempre igual, mesmo eles tendo tamanhos diferentes. A relação, quem define essa relação é o θ, certo? E o cateto oposto a θ dividido pela hipotenusa, a gente denomina como seno de θ, certo? Então tá, e aqui no θ, a gente também tem outra relação que a gente consegue fazer, que é o quê? O cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cateto adjacente a θ cateto adjacente a θ dividido pela hipotenusa ou seja, essa distância, esse valor dividido por essa distância, esse valor, vai ser igual a essa distância dividido por esse valor. Porque o que está definido é θ. O que está definindo esse valor é o ângulo θ. E essa relação de cateto adjacente a θ dividido pela hipotenusa tem um nome que é cosseno de θ. Certo? Então tá. Tem outra relação que a gente consegue fazer, que é a relação entre os dois catetos. Bom, se eu pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente, quanto que vai dar? Eu não sei, mas eu sei que quem vai definir é θ. Então, a divisão desse valor por esse valor tem que ser igual à divisão desse valor por esse valor. Cateto oposto a θ dividido por cateto adjacente a θ a θ é igual a uma relação trigonométrica, certo? Porque tudo isso daqui nada mais é do que uma relação. Vai ser o mesmo valor, essas razões vão ser o mesmo valor independente do tamanho do triângulo. O que vai definir é o meu ângulo, certo? Então o cateto oposto a θ dividido pelo cateto adjacente a θ é igual a tangente de θ, certo? E uma coisa que a gente consegue olhar aqui é como a hipotenusa se manteve igual e aqui o cateto oposto a θ é a mesma coisa que o cateto adjacente a beta. Então, se eu só trocar um nome, porque é a mesma coisa, cateto oposto a θ trocar por cateto adjacente a beta, o que eu vou ter? Isso daqui vai ser igual, então, ao cateto adjacente a θ a beta dividido por a hipotenusa, que é a mesma para os dois ângulos, certo? É a mesma coisa, certo? O cateto oposto a θ é só outro nome dado para o cateto adjacente a beta, certo? Então a gente consegue dizer que o seno de θ é a mesma coisa que seno de θ é igual a... Quando a gente pega o cateto adjacente a um ângulo e divide pela hipotenusa, igual a gente fez aqui, a gente está pegando o cosseno. Então o seno de θ nada mais é do que o cosseno de beta. É a mesma coisa. Eles são ângulos complementares, certo? Porque juntos eles têm que formar 90 graus. Se eu tiver um triângulo e aqui for θ, vamos dizer, aqui é 45 graus, sempre o outro lado vai ter que ser 45. Eu não consigo formar um triângulo que não tenha 180 graus de ângulos internos, certo? Lembrando que aqui tem 90 graus, então a soma de θ mais beta, θ mais beta, tem que ser 90 graus num triângulo retângulo, certo? Então tá. Como a gente tem essa definição, a gente também consegue fazer do mesmo jeito, reescrever esse cosseno de θ em função de beta, certo? Porque antes a gente usou o cateto adjacente a θ, o cateto adjacente a θ nada mais é do que o cateto oposto a beta. É o mesmo lado, certo? Esse lado eu estou olhando de dois jeitos diferentes. Eu estou olhando em relação a θ e estou olhando em relação a beta. Não mudei o valor disso daqui.
Só estou dando um nome diferente, mudando o referencial, certo? Então o cateto adjacente a θ nada mais é do que o cateto oposto a beta. Então o cateto oposto a beta. Dividido pela hipotenusa. Por quê? Porque a hipotenusa fica igual. Então tá. Então a gente conseguiu definir aqui que cosseno de θ nada mais é do que o cateto oposto a beta dividido pela hipotenusa. Quando a gente tem o cateto oposto de um ângulo dividido pela hipotenusa, a gente tem um seno desse ângulo, certo? É a mesma relação. Então cosseno de θ é igual a seno de beta. É exatamente a mesma coisa, certo? Então tá. Essas são as principais relações trigonométricas, que são o quê? Só revisando. É o seno de um ângulo qualquer, um seno de um ângulo θ, é igual ao cateto oposto desse ângulo dividido pela hipotenusa. O cosseno de qualquer ângulo, eu estou chamando de θ só para dizer que é qualquer ângulo mesmo, é o cateto adjacente desse ângulo dividido pela hipotenusa, certo? Igual a gente viu antes. Hipotenusa. E a tangente de um ângulo qualquer θ, qual que é o valor dela? Vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, igual a gente fez aqui em cima. Certo? Sobre o cateto adjacente. Beleza.